Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, hoje ganha legitimidade definitiva o 11º Governo Constitucional, aqui na Assembleia da República. Neste órgão constitucional, na plenitude das suas funções, espelho plural das escolhas livres e informadas dos cidadãos e das cidadãs e com a legitimidade do apoio da maioria dos deputados e das deputadas em funções. Como em todas as eleições legislativas, foram eleitas deputadas e deputados. Mas depois de todas as intervenções da direita, só podemos concluir que PSD e CDS não sabiam ao que iam e pensavam que iam eleger um primeiro-ministro. Só podemos concluir isso. É certo que neste debate não passou à margem a amargura do discurso virulento de PSD e CDS e que daqui a pouco, por isso mesmo, iremos votar uma moção de rejeição que apresentaram. Mas não é isso que marcará este debate, nem definirá o novo ciclo político que agora se inicia. Não que essa moção de rejeição não tenha interesse, mas ela não é apresentada com convicção, antes por conveniência. Dizem que é motivada pela necessidade de clarificar o cenário político. Mas clarificar o quê? A posição de PSD ou de CDS? Não. Pretendem clarificar a posição de PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Mas onde estiveram desde o dia 4 de outubro? Não perceberam quem se levantou para rejeitar a vossa continuação no governo há semanas atrás? Afinal, não é um ato de afirmação de PSD ou de CDS, é um ato de desistência. É o epitáfio que querem colocar na lápide do governo PSD-CDS de Passos Coelho e Paulo Portas. Não é uma moção de rejeição, é uma moção de lamentação. É que, por falar em amigos, que ao ex-vice irrevogável lhe são tão caros, depois de 4 anos em que o estado da relação é complicado, PSD e CDS foram repentinamente desamigados pela larga maioria dos eleitores e ainda não se confirmaram com o assunto. Se me permitem, têm tempo para se conformar. Se me permitem uma opinião, e uma singela opinião, o caminho que estão a trilhar é um caminho desequilibrado. Não precisam de se irritar com os resultados eleitorais. Eles fazem parte da democracia. E não adianta torturarem os números. 112 será sempre maior do que 107. Se se transformarem numa minoria ressentida, ninguém vos compreenderá. Se o que marcar a intervenção da direita for o fel que se sentiu neste debate, não serão desculpados. Aliás, nem a vossa história vos perdoará. Senhoras e senhores deputados do PSD, Francisco Sá Carneiro lança-vos o repto. Ouçam-no. A maioria mudou pacífica, legal e honestamente pelo voto. E as maiorias de ontem, que são as minorias de hoje, aceitaram sem violência o juízo do país. Como está pior este PSD que rejeita encarar o resultado eleitoral. Mas, senhoras e senhores deputados do CDS, ainda se lembram de Adelino Amar da Costa? Eu vou ressuscitar uma das suas frases. Dizia ele que os moderados servem-se da mudança para evitar a ruptura. Mas este caminho é tão diferente disso. E agora o que propõe Paulo Portas ao CDS? Que rejeita a mudança e que se radicalize. O desespero e o queixume da direita serão o seu próprio purgatório ao longo da legislatura. Quem não aprende com a história acabará por passar à história. E já tivemos até vozes do PSD e do CDS a anunciar que votarão contra tudo. Tal é o ressentimento. Ou serão novamente posições irrevogáveis, Sr. Deputado Paulo Portas? É porque essa é que é a tradição de PSD e CDS.
Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Dizia Goethe que o mundo é tão grande e tão rico e a vida tão cheia de variedade que nunca faltarão motivações para poemas. Mas hão de ser sempre poemas circunstanciais, quer dizer, a realidade terá de proporcionar-lhes o motivo e a matéria. E esse é o desafio que temos pela frente. Este não pode ser um período circunstancial, nem o Governo, nem o Parlamento. A realidade proporciona-nos o motivo e a matéria. E a realidade tem sido muito dura para com a larga maioria das pessoas. Por isso se fez um acordo que uniu partidos diferentes e por isso é que se fez o caminho que hoje viabiliza este Governo. E é por isso que vai ficar para a história é a viabilização do Governo e não a rejeição do Governo ou a moção de rejeição da direita. Esta fase da vida política tem novidade, é certo. Tem debate, necessariamente, mas tem compromisso e esse é o principal alicerce. O acordo é a garantia que se vira a página ao ciclo do empobrecimento e esse deve ser materializado rapidamente. Esse é o compromisso e a vontade do Bloco de Esquerda. Mas é também a exigência de quem desesperou com a austeridade, das vidas difíceis de quem PSD e CDS deixou ficar para trás, dos futuros adiados ou das famílias espartilhadas. O arco da Constituição tem rapidamente de se sentir na vida concreta das pessoas. O caminho já está iniciado. Reposição de rendimentos e salários, descongelamento de pensões, defesa das famílias, mais justiça fiscal. Estes são alguns dos exemplos contidos nos acordos e que o programa de governo já prevê. É premente a sua execução. Temos de aprofundar a dimensão programática do acordo. Há ainda muito por onde o fazer. Os grupos de trabalho propostos marcam esse caminho e dão conta das prioridades, sempre para a melhoria da vida concreta das pessoas. A elaboração de um plano nacional contra a precariedade é prioritária. Acabar com os futuros permanentemente adiados, das vidas sempre em suspenso, da desvalorização permanente das competências, do menosprezo sobre os direitos do trabalho. É a resposta aos tais heróis de que fala a rapper Capicua, que têm tudo o que é tudo, emprego zero, e que a direita precarizou ainda mais. Não podemos faltar a essa urgência, e aqui estamos para fazer esse caminho. O debate exigente sobre a estrutura da proteção social e do combate ao flagelo da pobreza é também essencial. Num país em que a pobreza alastrou com a imposição da austeridade, particularmente entre as crianças, é tempo de regressarmos à modernidade e a políticas públicas com consciência social. Temos de dar resposta a quem a direita deixou ficar para trás. O grupo de trabalho sobre os custos energéticos que pesam sobre as famílias explica-se a ele próprio, tal é a violência com que os custos energéticos têm crescido e o abuso das empresas tem sido permitido. Ou a resposta, por exemplo, ao direito fundamental à habitação, com uma tributação justa do património imobiliário, garantindo que não há mais famílias a ficar sem casa por dívidas fiscais, nem que o crédito à habitação continue a ser um negócio rentável da banca às custas da estabilidade das famílias. Estes são pontos essenciais onde iremos aprofundar o acordo, onde continuaremos a dar corpo à esperança que as pessoas depositaram neste futuro pós-Troika e pós-direita. E não varremos para debaixo do tapete as matérias difíceis, porque sabemos que elas não desaparecem por isso, e por isso têm de ser confrontadas. A sustentabilidade da dívida pública e da dívida externa em particular é um dos problemas que o país tem de enfrentar e por isso iremos trocar pontos de vista, debater com conhecimento o problema e chegar a compromissos para o resolver. É essa a regra deste novo ciclo político. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, hoje fica na plenitude dos seus direitos o 21º Governo Constitucional. Será o governo de todas e todos os portugueses
e a todas e todos eles representa. É um governo reforçado por uma postura exigente da Assembleia da República. Neste novo ciclo político, a Assembleia da República deixará de ser uma caixa de ressonância do governo, como aconteceu durante 4 anos. Não o digo como ameaça, mas antes como conforto. Um Parlamento exigente ajuda a um bom governo e é assim que deve acontecer. Não está em cima da mesa uma parlamentarização da governação. Não é constitucionalmente possível nem politicamente aceitável. Trata-se, isso sim, de uma relação de 2 órgãos de soberania em prol dos interesses das pessoas, com pontos de convergência conhecidos e transparentes. É esse o nosso compromisso e é aí que nos encontrarão. Disse.